Deus, nós estamos em poucas pessoas, mas eu vou pregar como se eu fosse pregar para uma multidão, tá bom, irmãos? Porque nós não tem disso não, vou pregar a palavra, segunda-feira é noite de palavra, né? Então, povo que não vem, eu vou pregar do mesmo jeito, tá bom? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6, se pudermos ler, vocês dizem amém. Que diz assim: porque estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Porque procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, o amado presente século, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Porque toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, trazei a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a palavra da pregação a todos os gentios, e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Coloque a mão no seu coração. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós louvamos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê uma boa palavra. Se assenta, por favor, e sinta-se livre para glorificar Jesus. Meus irmãos, acabamos de fazer a menção da palavra de Deus, texto que nós baseamos nessa noite, é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo está nas suas últimas instruções, trazendo uma palavra para Timóteo. E Paulo, ele agora, sabendo que os seus últimos dias ou momentos na face da terra, ele quer despertar o jovem Timóteo. Paulo, ele foi o maior pastor, teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas na história do cristianismo. Ele plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acácia, da Ásia Menor. Ele enfrentou açoites, enfrentou prisão, naufrágio, foi apedrejado, mas ele jamais perdeu a doçura de deixar de glorificar a Deus no seu sofrimento. E mesmo diante de tantos açoites, de tantas prisões, de tantos naufrágios, de tantos apedrejamentos,
ele jamais perdeu a essência de um crente adorador. Diante de tantas pedradas, por uma vez de ter dado como morto, jamais ele vai deixar de glorificar a Cristo diante do sofrimento que ele estava vivendo. Nós olhamos em 2 Timóteo capítulo 4, do 6 até o 18 que lemos. Ele diz que porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Paulo, ele vai falar do passado. Ele vai olhar para o seu passado e vai ver que ele foi marcado por um combate. Ele disse, ele vai falar de uma batalha que ele enfrentou. No versículo 7, Paulo expressa as marcas dessa batalha. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas ele fala com determinação que ele guardou a fé. E em meio às guerras que Paulo ele vivia, Paulo foi marcado no seu passado, e ele diz que ele combateu com perseverança e fidelidade. Ele cumpriu o seu ministério, a sua chamada, diante de tantas adversidades que ele enfrentou. E ao enfrentar o seu presente, ele vai afirmar que Nero não que lhe matasse, mas que a quem ele lhe entregasse. Não foi Nero que matou Paulo, mas assim como Cristo, quando estava ao ponto de entregar sua vida, ele grita tetelestai. Ele diz, está confirmado, está consumado. Quando Nero ordena a morte de Paulo, Paulo diz, não é Nero que me tira a minha vida, mas sou eu quem entrego a minha vida, porque eu combati, até aqui eu lutei, eu permaneci firme, fui fiel, e agora não vai ser Nero que vai tirar a minha vida, eu entrego a minha vida. E ao vislumbrar o seu futuro, Paulo está seguro de que a recompensa divina já está preparada para ele. Ele vislumbra e percebe que o seu futuro está seguro, porque ele sabe que ele terá a recompensa da sua obra, do seu esforço. Então ele diz que a coroa da justiça já está me preparada. Paulo agora ele está no corredor da morte, na antessala do martírio, e agora ele está fechando as cortinas da vida, numa masmorra úmida, fria, insalubre. E eu quero falar com vocês, subordinado o tema nessa noite, fechando as cortinas da vida, fechando as cortinas da vida. Não havia mais esperança de liberdade. Deus não poupara Paulo da morte, mas Deus o libertaria através da sua morte. Vou repetir. Não havia mais esperança de liberdade para Paulo, mas Deus não poupa Paulo da morte, mas Deus o liberta Paulo através da sua morte. Porque uma certa feita o próprio Paulo disse, ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo já está declarando que ele já era livre, porque Cristo que habitava nele já havia o libertado de toda a escravidão. Não havia mais esperança de liberdade. E a verdade é que Deus não pouparia Paulo da morte,
mas Deus o libertaria através da sua morte. É nesse contexto que o veterano apóstolo compartilha conosco o seu sentimento, o que Paulo estava sentindo na prisão, o que ele sentia antes de ser martirizado, de ser entregue à morte. Em primeiro lugar, ele sentia o drama da solidão. Ele estava sentindo uma solidão dentro daquela masmorra. No capítulo 4, verso 9, do 9 ao 11, você vai perceber, ele está sozinho, todo mundo havia abandonado. Ele olha e diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amado presente século foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Paulo se sente solitário ali naquela prisão, naquela masmorra. Ele sente a solidão. E Paulo, ele não está apenas preso, mas também ele está só. Os amigos de trabalho, de obra, haviam o abandonado. E agora ele vai olhar e vai mandar uma carta para Timóteo: vem depressa ter comigo. Ele sente a solidão. E a pior coisa na vida do homem é viver solitário. Paulo tinha um Deus, mas não basta ter Deus, tem que ter gente. E Paulo, por mais que ele era homem de Deus, ele sentiu a necessidade de ter gente do seu lado. E a maior guerra da nossa vida é que nós enfrentamos as lutas e batalhas, as pessoas nos abandonam, as pessoas não olham mais para a gente. E Paulo está vivendo assim. Ele estava só, ele estava preso. Ele precisa de Deus, mas ele também precisa de gente ao seu lado. Não pensa que nós não precisamos de um ombro amigo, de uma pessoa para desabafar, de uma pessoa para conversar. Paulo sentiu essa necessidade. Paulo sentiu a necessidade de ter um ombro amigo para ele conversar. E quantos de nós que quando precisamos de alguém para a gente chorar nossas mágoas, a gente não tem? Porque todo mundo te abandona na hora que você mais precisa. E Paulo, na hora que ele mais precisou, quando ele está dentro da masmorra fria, naquela masmorra gelada, que ele precisou de alguém para estender a mão para ele, ninguém apareceu. Mas ele disse: todos me abandonaram. Não é só um, é todos me abandonaram. Por isso ele roga a Timóteo para vir estar com ele. Timóteo, vem depressa. Eu preciso desabafar. Eu preciso dar as minhas últimas palavras. Ele pede a Timóteo para trazer Marcos, que outrora andou com ele, pregou com ele, mas na hora da dificuldade, na hora das pedradas, Marcos voltou para trás. Mas nas últimas horas de Paulo diz assim: traz a Marcos para mim, porque hoje ele é muito útil para mim. Não pensa nós que somos super-homens, que não precisamos de um ombro amigo, que não precisamos de alguém. E Paulo vai olhar e vai dizer assim: ei, traz-me Marcos, que outrora Paulo não quis mais. Agora Paulo diz assim: eu quero ele junto comigo. Porque hoje ele já amadureceu. Porque hoje eu sei que Marcos é outra pessoa. Agora ele aguenta. Agora eu quero ele perto de mim.
Tem pessoas, eu sei que tem pessoas que não dá. Tem uma pilha dessa acabando. Tem pessoas que não dá. Paulo olha e diz: traz-me a Marcos, Timóteo. O mesmo Marcos que um dia Paulo dispensou. Paulo agora anseia, sabe por quê? Por comunhão e um relacionamento. Ei, querido, não fica privado da comunhão. Paulo anseia por comunhão. E Paulo anseia por um relacionamento. A igreja tem que entender que ela tem que viver em comunhão. Ela tem que viver um relacionamento. Paulo deseja também. Paulo deseja ter alguém do seu lado antes de morrer. Eu não quero morrer só. Eu não quero morrer afastado de quem eu amo. Eu não quero viver longe dos meus irmãos de trabalho. Então, ele deseja ter alguém do seu lado antes dele morrer. E a verdade, querido, que a gente precisa de Deus, mas a gente também precisa de gente. Não pensa, Senhor, o Senhor, que você não precisa do seu irmão. Você precisa de mim, eu preciso de você. Nós precisamos de Deus. E acima de tudo precisamos um dos outros. Ah, não preciso do pastor. O pastor não precisa. Eu preciso de você mesmo. Ah, não, eu preciso só de Deus. É? Você precisa de gente. Nós precisamos de gente. Segundo lugar, Paulo, quando manda a carta, verso 10, ele disse no verso 10: porque Demas me desamparou, o amado presente século foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, só Tito, ou Tito para Dalmácia. Segundo, o drama do abandono. Primeiro drama, o drama da solidão. Ele se sente solitário. Agora, ele está vivendo o drama do abandono. De quem pregava com ele, de quem ajudou ele a implantar a igreja. Esses mesmos que ajudaram, que lutaram, que foram pioneiros com ele, agora havia o abandonado, deixado preso. Ninguém mandava uma mensagem dizendo: Paulo, vai dar tudo certo, Paulo, Deus vai te livrar dela. Mas não tinha ninguém, todos o abandonaram. Ei, querido, você está na obra de Deus. Você é um missionário de Deus. Você é um teólogo de Deus. Pode estar abandonado por todos, mas saiba que lá no céu tem um Deus que está olhando. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Labacandarábia, xandarábia, candaraia. Glória a Deus. Ele sente o drama do abandono. Paulo diz que Demas, por ter amado o presente século, havia o abandonado. Aquele que um dia caminhara com ele, fora o seu cooperador, agora abandonou. Agora havia o abandonado. Não é assim que acontece conosco? Quando você conta com a pessoa, essa pessoa te vira as costas.
que Paulo sente é que aquele que, talvez o dia que Paulo não pudesse pregar, ele olhava e dizia: prega para mim hoje. E Demas ia e pregava. Mas agora, o mesmo que pregava, que abriu o culto para Paulo, agora o abandona na hora que ele mais precisa. E quantas pessoas faz isso com você, faz comigo, quando você mais precisa, ele se abandona. E saiba, irmão, que a dor do abandono é a coisa pior. Mas ainda bem que a Bíblia é repleta de texto que nos dá conforto para o nosso coração. Isaías diz assim: ei, pode a tua mãe e teu pai te abandonar, mas eu, o Senhor, não te abandono. Deus não te abandona. Os homens podem te abandonar, teu pai e tua mãe, a igreja pode te abandonar, pode te excluir, mas Deus nesta noite está dizendo: eu não vou te abandonar. Aleluia. Aquele que um dia caminhara com ele, aleluia, fora o seu cooperador, agora o havia deixado, havia o abandonado nas fileiras. Quando Paulo precisava de ajuda e companheirismo, Demas o deixa só. É a mesma coisa de você ir para a guerra com a equipe e a equipe deixar você na fileira sozinho e dizer: se vira você. E às vezes na obra de Deus é assim. Quando você vai na batalha, chama os guerreiros: vamos para a batalha, vamos para a guerra. Os guerreiros aí até se levanta para ir, mas quando a chapa esquenta, os guerreiros dizem: pode ficar sozinho, pastor, porque eu não vou, eu não aguento. Porque ir para a guerra é poucos que querem, irmão. E Paulo, quando ele mais precisou, Demas o abandonaram, Demas o deixou só. A verdade, quando Paulo mais estava focado no céu, o anseio, ou ansiando pela era que estava por vir, Demas o ama presente século, dá as costas para ele. E quantos não têm virado as costas para nós, por pregarmos a verdade, por levar as coisas de Deus a sério, as pessoas te virem as costas. Assim estava Paulo, sozinho, abandonado. Ele sente o drama da solidão, o drama do abandono. Querido, Jesus, ele disse na sua palavra, ele vai dizer: não vos deixarei órfão, eu envio o Consolador para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, Paulo vai sentir o drama da traição. Verso 14 e 15, ele vai dizer: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo vai sentir traído. Paulo vai enfrentar no final da sua vida a amarga realidade da traição. A solidão dói, o abandono dói, mas o pior é a traição. É você ser traído por quem você gosta. Alexandre o latoeiro causou-me muito males. Os estudiosos afirmam que foi esse indivíduo que deletou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequentemente o seu mártire.
A verdade é que Alexandre o latoeiro não perseguiu apenas o pregador, mas ele também perseguiu a pregação. Ele não gostava das mensagens, então ele perseguia. E Paulo sente traído. Alexandre não só perseguiu o pregador, mas também a pregação. Ele não atacou apenas o mensageiro, mas também a mensagem que era pregada. Mesmo o maior missionário da igreja cristã, ele não foi poupado de enfrentar, já no seu final, já no final da sua vida, a dolorosa realidade da traição. Eu serei traído, você será traído, nós seremos traídos. O próprio Cristo foi traído. E Paulo, no final da sua carreira, ele é traído. A traição dói. A traição machuca e fere a nossa alma. E Paulo sente-se traído. Aleluia. Em quarto lugar, para nós encerrar, falei que ia ser rápido. Vocês estão aí ainda hoje? Tá dando para entender ou não? Tô custando falar, mas tá. O drama da privação. Verso 13. Quando vires, trazei a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livre, principalmente os pergaminhos. Ele vai viver o drama da privação. Paulo foi o maior líder da igreja cristã no primeiro século. Nenhum imperador exerceu tanta influência na história como Paulo. Eu sempre digo que seria da igreja evangélica sem esse grande homem. Um homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Mas esse homem, ele chega no final da sua vida sem aposentadoria, sem casa para morar, nem mesmo roupa para vestir. Ele vai pedir para Timóteo trazer-lhe aquilo que lhe sobrara, aquilo que lhe restara, uma capa e seus pergaminhos. Não sobrou amigos, não sobrou companheiro, mas eu quero morrer, mas morrer com a minha capa, aquela que a mim ainda me resta. Eu quero os meus livros, eu quero os meus pergaminhos. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo um homem no final da sua vida valorizando a palavra. Eu vejo um homem no final da sua vida dizendo: eu ainda desejo o conhecimento da palavra. Traz os livros, traz os meus pergaminhos. E sabe, irmão, o que me deixa encabulado é que os crentes não gostam da palavra. E Paulo, diácono João, no final da caminhada, as cortinas estão fechando para ele. E ele diz assim: Timóteo, vem depressa, antes que eu morra, e traz a minha capa e traz os meus pergaminhos. Orabacamaço e andarai. Quem ainda deseja a palavra de Deus, Oriabadagaço e alabacaço e... Quem ainda ama a palavra, para levantar a mão. Quem ainda ama a palavra, levante a mão.
Você de casa que ainda não ama a palavra, levanta a mão e começa a adorar a Deus e a sua palavra. Ora babasui alabarabai. Oh, glória a Deus. Veja um homem no final da sua vida que ainda deseja a palavra. Uma certa feita ele diz: eu estou preso, mas a palavra está livre. Ele orienta o seu obreiro Timóteo, dizendo: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, Timóteo. Timóteo, seja um desponseiro da palavra, Timóteo. Faça depósito da palavra. Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregue, Timóteo, a palavra, instante, a tempo e fora de tempo. Redargua, repreenda, exorte, Timóteo. Quando a gente... Hoje estávamos comentando aí hoje que as pessoas não gostam do verdadeiro evangelho. Eles querem um evangelho da hipergraça, um evangelho facilitado e um evangelho barato, um evangelho da facilidade. Mas esse não é o evangelho que Paulo viveu. Não é um evangelho de oba-oba. É um evangelho que te faz conhecer o caminho certo, o caminho que vai te conduzir para a eternidade. Ele vai falar: Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Ele vai dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ele vai pedir Timóteo para trazer os seus livros e o pergaminho e até mesmo a sua capa. Por que ele pede a capa? Porque o inverno estava chegando. E se o inverno chegasse e a sua capa não chegasse, ele não suportaria o frio naquela masmorra gelada. Ele precisava de agasalho. Aleluia. E quantos que o inverno chegou para a sua alma? Quantos que o inverno lhes sobreveio e eles estão congelados espiritualmente, que já não tem mais força de ir para a igreja, já não tem mais força de adorar. Quando a gente fala adora, irmãos acham ruim porque a gente... É porque nós estamos aqui hoje com um pergaminho, com a capa da verdade, para dizer: Deus quer aquecer você nessa masmorra e nesse inverno espiritual. Deus quer aquecer tua alma nesta noite. Ele não suportaria as baixas temperaturas de Roma, enfunado naquela gelada masmorra. E nessa noite, como ministro de Deus, eu declaro que o Espírito Santo derrame sobre você o manto da graça de Deus, que você seja restaurado, renovados e aquecidos pelo poder desta palavra que vem para agasalhar a tua alma. Se você crê nesta palavra, segura a mão alto, mais alto que você pode, e recebe a glória de Deus, recebe o renovo de Deus. Sejam restaurados pelo poder desta palavra.
Aleluia! Reage. Você precisa reagir, irmão. Ora manda candarai, alabadagasui. Ebindarabacan, oriamai. Oh, levante a mão e abre a boca, vai. Porque eu sinto que o Espírito Santo está agasalhando vidas. Alabacandará, machandaraia. Eu sinto que o Espírito Santo agora está começando a mover diferente dentro desta casa. Você que é batizado, recebe o renovo, recebe a glória pela esta palavra. Nesta noite agora, eu declaro: recebe a glória. Vocês de casa sejam renovados, sejam cheios, recebe a presença do Eterno, seja curado, restaurado, recebe o agasalho da palavra, recebe o agasalho da palavra, recebe o agasalho da tua alma, recebe a glória do Eterno. Oi, alamai, acanda. Oriabacabachuriabai. Ebinacandarai, debandagaçuia. Recebe em nome de Jesus Cristo. Eu declaro uma unção de Deus, uma unção de renovo, uma unção, aleluia, diferenciada nesta noite. Eu sei que não é todos, mas aqueles que querem. Ela manda. Eu sei que não é todos, mas aqueles que desejam. Alabacandará, machandaraia. Recebe o poder desta palavra. Recebe o poder desta palavra. A palavra não é minha, mas a palavra é do Deus que eu prego. E se Deus está nesta palavra, começa a receber agora aí, ó. Começa a receber agora. Começa a ser restaurado agora. Deus restaura a tua comunhão. Deus restaura a tua vida. Oh, glória. Uriabacalamaço e amandaraia. Oh, glória a Deus. Tem alguns que já deram um sinal que, aleluia, a palavra está surgindo efeito na vida de alguns. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está te agasalhando aqui nesta noite. Não é por acaso que Deus trouxe só vocês aqui para agasalhar a vida de todos, porque a palavra, eu sei que não é para aqueles que ficaram em casa, mas é para aqueles que vieram para cá para receber esta palavra. E eu estou convicto de que Deus está tocando na nossa alma. Pastor fulano deveria estar aqui para ser agasalhado. A palavra é para você que veio, não é para fulano que ficou em casa. Hoje é para esta igreja, é para os poucos que vieram. E quem veio, deixa eu ver, para receber em nome de Jesus. Alabacandaramachandaraia. Glória a Deus, recebe em nome de Jesus. Recebe a glória. O inverno havia chegado. E ele não suportaria as baixas temperaturas de Roma. Naquela masmorra gelada.
Segura que lá vai. Você não vai morrer dentro dessas masmorras, porque enquanto depender de mim, você vai ser aquecido pela palavra. Você não vai morrer gelado. Você pode até morrer, mas vai morrer quente, aquecido pela palavra. Porque o Timóteo vem trazendo a capa, o Timóteo vem trazendo a palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oriabacalabachai, oriabandagaçui alabacai. Glória a Deus. Todos podem ter te abandonado na tua caminhada, mas nessa noite Deus está descendo nesta casa para dizer: eu te restauro, eu te renovo, eu te levanto, eu te renovo, eu te restauro, eu te levanto. Paulo, querido, ele não tinha luxo. E ele estava privado até mesmo das coisas essenciais. Se fosse olhar hoje pela teologia da prosperidade, Paulo, que homem miserável, que Deus é esse que ele prega? Mas ele foi privado, pastor Zé Roberto, das coisas essenciais. Mas de uma coisa ele batia no peito e dizia: posso não ter tudo, mas eu combati o bom combate. Eu estou sangrando, estou ferido, estou abandonado, mas eu acabei a minha carreira. A minha fé não naufragou. Posso não ter luxo, mas eu tenho tudo. Último, para nós orar. Capítulo 4, verso 16. Ele vai ter que viver com o drama da ingratidão. Verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E isso não lhe seja imputado. No dia do julgamento não tinha nenhum sentado para ver o julgamento dele. Quando ele olha na arquibancada, não tem ninguém lá que poderia dizer: Paulo, nós estamos aqui. Está no texto. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas antes todos me abandonaram. Mas o que me alegra é no verso 17. Mas o Senhor me assistiu. Não tinha ninguém, mas Deus estava lá na arquibancada dizendo assim: Paulo, todos te deixou, mas eu estou aqui ainda, tá? Ei, Paulo, quando você mais precisou, todos foram embora, Paulo. Mas eu estou aqui para te assistir na sua defesa. Ei, Paulo, fica tranquilo, eu estou aqui para te fortalecer nesta hora. Aleluia. Oh, querido, quando todos te abandonar por causa da ingratidão, quando todos não te assistir nos teus dias,
Deus está lá dizendo: ei, estou aqui, Clemilton. Eu estou aqui te assistindo as suas dores. Estou aqui assistindo o seu julgamento. Estou aqui te assistindo, Daniel. Estou assistindo, Celcinho. Estou assistindo, pastor Carlos. Estou assistindo, pastor Fábio. Eu estou aqui para te assistir, Zé Roberto. Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, a todos os gentios ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Ele só ficou livre porque o Senhor o assistiu? Ele só ficou livre da boca do leão porque o Senhor o fortaleceu, e os gentios precisavam ouvir da boca dele a pregação do evangelho. Ei, enquanto a palavra de Deus não se cumprir na sua vida, irmão, você não vai morrer. Todos podem te abandonar, mas enquanto o teu tempo determinado por Deus não chegar, pode ficar tranquilo, pode estar dentro da masmorra, mas a sua palavra será ouvida. O velho apóstolo Paulo, ele enfrenta mais um golpe doloroso no final da sua vida. Na sua primeira defesa, ninguém foi ao seu favor. Antes, todos o abandonaram. Aqueles que investiram em vida, aquele que investiu na vida dos outros. Agora, quando ele precisa dos outros, agora não tem ninguém com uma palavra dizendo: Paulo, Deus está no controle. Paulo, Deus vai te livrar. Paulo, Deus é contigo. Tem hora, pastor Fábio, que nós não precisamos de abraço, de dinheiro, de mensagem. Tem hora que nós precisamos que alguém bota a mão no nosso ombro e fala: Deus vai te ajudar a vencer essa prova, Deus vai te ajudar a vencer essa guerra. Às vezes enfrentamos julgamento de pessoas sem saber da nossa vida, mas é nessa hora que Paulo precisava. Não tinha ninguém lá para dar a mão para ele, mas Deus nesta noite está dizendo: ei, tem o Timóteo que está chegando, tem o Espírito Santo que está do seu lado para te ajudar. Glória a Deus. Agora ele precisava de uma palavra ao seu favor. Ele olha para a sala da audiência. A sala da audiência está vazia. Está igual o nosso auditório hoje. Aqui ainda tem. Mas na sala da audiência de Paulo não tinha ninguém. Eles olham nas arquibancadas, não tem uma pessoa para dar uma palavra. Todos haviam ido embora. Jesus. Oh, Deus. Querido, antes de sentir desolado com a ingratidão dos homens, sabe o que me alegra? É que Paulo, olhando para tudo isso, pela ingratidão, pela privação, Paulo olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Antes de sentir desolado com a ingratidão dos homens, Paulo vai afirmar: Deus me assistiu e me deu força. Oh, querido. Oh, glória a Deus. Antes de Paulo tombar no calabouço romano, o veneno, o apóstolo ergue os olhos para o céu
E sabe qual é as suas últimas palavras? Ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Eu sofri o drama da solidão. Ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Eu senti o drama do abandono. Ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Eu sofri o drama da traição. Ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Eu sofri o drama da privação. Ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Eu sofri pelo drama da ingratidão. Ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Está abandonado? Está na solidão? Foi traído? Passou o drama da privação? Sofreu com a ingratidão de alguém, de alguns? Querido, levante os seus olhos para o céu e diz: ao Senhor seja dada toda a glória para todo sempre. Ao Senhor seja dada a glória para todo sempre. Fica de pé, por favor, nós vamos orar. Fica de pé agora, fica de pé agora, fica de pé agora. Eu vou deixar os pastores orar um pouquinho comigo aqui. Glória a Deus. A minha bolha já até estourou na minha boca. Glória a Deus. Eu vou deixar os irmãos orar aqui, depois eu oro um cadinho com você. Vamos começar pelo pastor Zé Roberto, vem aqui. E depois a gente vamos orar e vamos acabar já já. Amém? Vamos começar a orar. Amém, meu Senhor? Quem recebe a palavra de Deus aí? Quem recebe a palavra de Deus, diga glória a Deus. Então vamos orar. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar com Deus na oração, né? Quem quer receber o poder de Deus, diz aleluia. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Pai, ó Deus poderoso, nessa noite, meu Pai, nós oramos agora, Senhor, diante da Tua presença maravilhosa, Pai. O Senhor tem poder, meu Pai, para se derramar sobre nossa vida. O Senhor tem poder para se derramar sobre a Tua igreja, Pai. Ó Deus maravilhoso, receba a nossa adoração, receba a nossa oração nessa noite, receba a oração do Teu povo, receba a oração da Tua igreja, Pai. Receba, meu Pai. Ó Deus poderoso, eu creio, meu Pai, na manifestação divina, na manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, continua conosco, Pai, nos abençoando nessa noite, derramando a glória do Senhor, meu Pai, derramando o Espírito Santo em abundância na nossa vida. Ó Senhor, eu creio, Pai, que a mão divina, que esta mão gloriosa, Pai, já está intercedendo